Nosso palestrante é o Dr. Geraldo Galino. Ele é médico dermatologista em Piçarra, Santa Catarina. Ele é casado também com a doutora Rosângela, médica, e eles têm um filho, Luca. Dr. Geraldo é presidente do capítulo 1315 de Piçarras. Vamos recebê-lo, então, com muito carinho nessa noite. Senhoras e senhores, uma boa noite a todos. É uma honra poder fazer parte desse evento da DONEP, que foi preparado com todo carinho, que já foi muito bem falado aqui, expressado pelo nosso grande companheiro Humberto. Gostaria de agradecer, especificamente a ele, ao Sérgio e ao Adilson, a forma como fui recepcionado, e o carinho e a atenção que tem sido passada. Muito obrigado. E como foi bem falado e explicado por eles, meus queridos, essa noite é uma noite especial. Essa noite foi preparada com muito carinho para vocês, especificamente a você que veio pela primeira vez a esse local. Como bem foi explicado, com certeza, essa pessoa que fez esse convite para que você estivesse aqui essa noite, essa pessoa ela te quer muito bem, ela tem um carinho totalmente especial por você. E que, ao final desse jantar, nós possamos ter um entendimento daquilo que representa a importância de nós compartilharmos algumas experiências profissionais, experiências de vida que eu vou relatar aqui para vocês, e nós vamos, com certeza, sair dessa noite, desse local, muito mais felizes, como da forma que nós chegamos aqui. Meu nome é Geraldo. O nosso querido Adilson bem disse, torcicolo não dá para atender, mas para alguns homens por aqui, às vezes já dá para indicar um botox, um preenchimento. Esse é muito jovem, esse nosso amigo aqui, não precisa um botox, um preenchimento, um laser, ou fazer um peeling químico, enfim. Mas, hoje a minha esposa não pôde vir, ela teve alguns compromissos profissionais, não pôde estar, ela sempre se faz presente comigo nos jantares, e eu estou um pouquinho triste hoje, porque é a primeira vez que ela não está presente comigo. Ela também é preletora da DONEP, faz alguns chás, alguns eventos que são feitos especificamente para as mulheres. Mas a história, meus queridos, da minha vida, eu sou um catarinense, moro no litoral norte de Santa Catarina, moro em Balneário Piçarras. É uma praia muito gostosa, é um local muito calmo, muito tranquilo. Aproximadamente a população de Balneário Piçarras gira em torno de 22 mil habitantes, muito próxima a Balneário Camboriú, a outras grandes cidades e centros comerciais importantes do estado de Santa Catarina. E ali eu decidi instalar a minha empresa, ali os nossos negócios eles começaram na área médica, e ali eu estou estabelecido há aproximadamente uns 6 para 7 anos, e a nossa história profissional, minha e da minha esposa, ela tem seguido e caminhado dessa forma. Mas os meus pais, eu venho de uma família de um pai pernambucano, morou, na verdade, nasceu no interior de Pernambuco, na cidade de Arco Verde, e ele foi conhecer uma mulher, a minha mãe, chamada Joana, uma catarinense de Florianópolis. Meu pai nasceu em uma família muito simples, uma família muito carente. Muito cedo ele já perdeu o seu pai, se ele não teve a presença paterna dentro do lar, ele não cresceu tendo a influência de um pai, um lar desestruturado, e esse pai saiu vagueando pelo mundo, eles nunca mais souberam, enfim, provavelmente partiu, não sabemos de que forma isso aconteceu. E ele me relata que, aos 15 para 16 anos de idade, ele tinha um desejo e ele foi estudar em um seminário para ser padre. Mas lá nesse seminário, ele, na verdade, decidiu que não era aquilo que ele desejava, não era aquilo que ele queria. Ele acabou fugindo do seminário, foi morar com um tio na cidade do Recife, e que esse tio trabalhava num banco, ele trabalhou muitos anos como office boy, e aí ele teve a oportunidade de concluir os seus estudos, se dedicou, fez alguns cursinhos e passou no vestibular de medicina na Universidade Federal do Pernambuco. Sempre foi um homem muito determinado, foi um homem que sempre passou princípios dentro do lar, dentro de casa, e ele, quando se formou, foi com um amigo para o estado do Rio Grande do Norte, para a cidade de Mossoró, passou por Natal, e lá em Mossoró ele se encontrou com a família da minha mãe, dos meus avós por parte de mãe, e lá ele se encantou por uma menina de 15 anos de idade.
ele já estava com 27 anos, né, formado, médico, e ficou apaixonado. Conheceu ela com a permissão dos pais, ele decidiu e saiu com uma mala do Recife, instalou-se aqui em Santa Catarina, trabalhou em todo o interior de Santa Catarina, e assim começou a história da família Galindo. Fruto desse relacionamento, então, nasceu a Caroline, que é a minha irmã mais velha, que é dermatologista também, trabalha na cidade de Itajaí, Santa Catarina. Eu sou o filho do meio e tenho um irmão mais novo, chamado Cristiano, que é cirurgião vascular também. Então, toda a nossa família é da área da saúde. Então, vocês imaginam, eu tenho uma cunhada que é médica também, ginecologista. Então, os assuntos, quando nós nos reunimos, é somente a área da saúde. Eu tenho um cunhado, coitado, que é engenheiro elétrico, mas hoje ele já está ficando especialista em fazer diagnósticos de lesões cutâneas. Ele já faz diagnóstico de psoríase, de dermatite de contato, principalmente com agentes irritativos no trabalho, na profissão. Então, o assunto é medicina. É um assunto que, quem conhece, eu acho que temos alguns colegas médicos aqui essa noite, faz parte do nosso dia a dia. Mas eu nasci só em Curitiba, e depois, passei toda a minha infância, minha adolescência, fase pré-escolar, na cidade de Itajaí. Eu morava em uma praia, um bairro famoso na cidade de Itajaí, um local muito gostoso, chamado de Cabeçudas, e ali nós crescemos felizes. A minha mãe sempre disse que eu fui uma criança muito esperada, muito desejada, muito calma, muito tranquila, muito gordinha, sempre gordinho, sempre brigando com a balança. Minha esposa, fui casar logo com uma endocrinologista, então vocês imaginem o que ela briga comigo. Meu Deus! E às vezes ela diz assim, para de comer, tu vais explodir. Ela brinca comigo, mas é para eu parar. Então é aquela luta, desde novo, desde criança, adolescente, engorda, emagrece, enfim. E eu cresci muito feliz, eu sempre tive dentro do meu lar, dentro de casa, um pai e uma mãe que foram sempre grandes exemplos. A minha formação educacional, ela foi exemplar, eu sempre estudei em bons colégios, sempre tive grandes oportunidades, nós crescemos em uma casa muito linda, em um local muito grande. Eu nunca observei dentro de casa meu pai tratando a minha mãe de uma forma grosseira, ele agindo de forma leviana. Eu nunca vi meu pai agredindo a minha mãe com ofensas verbais. Eu sempre presenciei dois grandes exemplos dentro de casa, um pai e uma mãe, que passaram e deixaram princípios, e isso ficou guardado. Mas as coisas a respeito de Deus, na minha infância, na minha vida, eram algo muito superficial. Eu nunca vi o meu pai falando a respeito de Deus. A minha mãe, sim, tinha algumas manifestações, mas aquilo era muito especial, era algo a respeito de Jesus, a cruz, Deus. Mas eu cresci um adolescente feliz, me preparei, me dediquei, pude ter a oportunidade de, aos 16 anos de idade, estudar em Florianópolis. Foi a primeira vez que eu já, sozinho, morei, passei ali um ano me dedicando, estudando, sempre fui um bom aluno. E ali, por observar sempre dentro do lar, um pai que nunca reclamou da profissão, eu via aquele carinho com que ele tratava os pacientes, às vezes aos domingos, nós íamos almoçar e nós passávamos, antes do almoço, nos hospitais, ele passava para fazer as visitas nos seus pacientes, e eu via aquele carinho, aquele amor, por mais que muitas vezes o meu pai dedicasse a sua vida à profissão, e muitas vezes não estivesse presente conosco em momentos importantes, como até hoje ele dá plantão, ele está com 72 anos de idade, e eu vejo o amor que ele tem pela profissão. Ele trabalha conosco na minha clínica, e eu vejo que ele tem um prazer tão grande em acordar às 6h30 da manhã, estar operando com o meu irmão junto no centro cirúrgico. Eu vejo aquele amor que ele tem pela profissão, aquele desejo, isso sempre foi passado, eu vi aquele carinho. Tanto é que os 3 filhos decidiram seguir a área médica, então decidi, me estudei, me dediquei e passei para a medicina aos 17 anos e fui morar no interior de São Paulo. Na verdade, eu nunca tinha me afastado dos meus pais, eu sempre fui um jovem muito carinhoso, eu sempre fui um jovem muito afetivo com os meus pais, principalmente com a minha mãe. Eu sempre tive uma ligação muito próxima. A minha irmã até brinca comigo. Esse final de semana de Páscoa, nós fomos conversar a respeito de um relacionamento familiar. E ela disse assim para mim, mas tu és o queridinho da mamãe. Aí eu fiquei brincando com ela, nós conversamos. Mas eu sempre fui assim, eu sempre fui muito carinhoso. Eu sempre fui de abraçar a minha mãe, de beijar, de querer que ela estivesse próxima de mim. E eu fui morar, então,
aproximadamente 800 quilômetros longe dos meus pais, longe da minha família, não tinha alguns parentes próximos, e eu me encontro então aos 17 anos de idade, iniciando a minha carreira como estudante de medicina no interior de São Paulo. Foi um ano de novas descobertas, foi um ano onde eu conheci e fiz muitas amizades, mas foi um ano também que eu comecei a mudar. Foi um ano em que eu comecei a conhecer e comecei a praticar e ter alguns hábitos que eu não tinha antigamente. Minha mãe sempre foi muito protetora, ela sempre cuidou muito, né, das amizades, enfim, né, dos relacionamentos que nós construíamos ao longo do tempo. E eu percebi, meus amados, que nesse afastamento com a família, eu comecei a me tornar um jovem diferente. Eu retornei depois de um ano com uma transferência para o curso de medicina da Univale, e nesse meu retorno para casa, que eu conto que começa um dos capítulos tristes da história da minha vida. Eu lá no interior de São Paulo, eu comecei a adquirir algumas práticas que anteriormente eu não tinha. Eu comecei a participar, como todo jovem, em um ambiente universitário, de muitas festas, e essas festas eram regadas a muito álcool, muita bebida, muitas drogas, muita prostituição, mas aquilo era natural, era normal, era o ambiente universitário, e aquele um ano lá em São Paulo foi assim, foi dessa forma. Eu era um excelente aluno, eu me dedicava, eu estudava, eu me esforçava, mas foi um ano onde eu mudei muito. Aquele jovem carinhoso começou a se tornar um jovem extremamente prepotente, arrogante. Eu comecei a perder o carinho, o afeto pelos meus familiares. Eu me lembro que lá em São Paulo eu fui até uma festa no interior de São Paulo, chamada festa que nós conhecemos do Peão de Boiadeiro. Tinha um goiano, que era companheiro meu de faculdade, ele disse: Geraldo, vamos para Barretos? Eu disse: vamos. Não existia um local onde nós não frequentávamos, onde nós buscávamos nos divertir e buscar uma felicidade. Retorno então para Itajaí, meus pais já estavam agora morando em Balneário Camboriú. É nesse retorno então ao convívio com a família em que começam os conflitos familiares. Eu havia me tornado um jovem independente, já havia criado outros hábitos, já havia me transformado e transformado muito. A minha parte emocional, o meu temperamento começou a mudar, características negativas do meu temperamento começaram a ser afloradas. Eu comecei a entrar numa batalha de brigas e discussões com a minha família, aqueles hábitos que eu havia adquirido, aqueles amigos que eu havia conquistado, tudo aquilo que eu praticava, eu comecei a ter a mesma vida dentro do ambiente universitário em Balneário Camboriú. Morava em Balneário, estudava em Itajaí. Eu lembro que, na época, eu era o responsável pela nossa turma em organizar as festas. As festas praticamente eram realizadas no meu apartamento, no nosso salão de festas, onde tinham os eventos. E eu me recordo, nesses momentos, em que nós buscávamos sair e buscar uma felicidade por um dia. Era a busca de uma felicidade. Nós saíamos, nós festávamos, nós nos divertíamos, mas nos outros dias, eram dias de angústia tão grande. Eu lembro que nós saíamos, muitas vezes chegava cedo pela manhã, e eu me lembro que algo marcou muito a minha vida, e eu me recordo desses fatos, principalmente aos domingos, que nós saíamos muito aos sábados. E aos domingos, a minha família ia normalmente para Blumenau, os meus irmãos estudaram na FURB, e a minha mãe, logo cedo, batia na porta do meu quarto, eu chegava cedo, eu já trancava a porta, muitas vezes ali embriagado, alcoolizado, e a minha mãe batia lá na porta do meu quarto e me chamava: Dinho, vamos com os teus irmãos, vamos almoçar junto, vamos passar um momento importante em família. E eu lembro que eu ali, muitas vezes alcoolizado, muitas vezes ali com sintomas de alcoolismo, estava ali trancado, e eu falava para ela: não, vão vocês, eu quero ficar aqui sozinho. Eles iam, passavam o dia em Blumenau, almoçavam, eu levantava lá pelas 3, 4 horas da tarde, sozinho dentro do apartamento. Eu lembro que eu olhava, a noite ia chegando, eu olhava pela janela do apartamento, morava de frente para o mar em Balneário Camboriú. Tinha tudo, os meus pais proporcionavam tudo para que eu fosse feliz, estavam investindo no meu sonho, nos meus projetos, nos meus ideais, dando todo carinho, toda atenção, eu tinha tudo. Meu pai nunca disse um não para mim, mas eu olhava, eu via a noite chegando, eu olhava aquela beleza, e me dava uma angústia tão grande, era um desespero, era um vazio
que eu não entendia o que aquilo era. Eu lembro que eu ligava para os meus pais, eu dizia: pai, que horas vocês vão chegar em casa? Eu queria que a minha família estivesse próxima de mim, eu sentia falta. Mas ao mesmo tempo, quando eles chegavam em casa, eu me trancava, eu ia lá, fechava a porta do quarto. Eu não mais almoçava com os meus pais, eu não tinha mais prazer em almoçar com o meu pai, muitas vezes no hospital, nos restaurantes próximos, não tinha o prazer de estar com a minha mãe, participando dos eventos familiares. O meu ciclo de amizades e o nosso único objetivo era esse, era a busca de uma felicidade por um dia. Mas essa felicidade eu não encontrava. Eu vivia cada vez mais infeliz. As pessoas olhavam para mim e achavam: Geraldo é a pessoa mais feliz do mundo. Sempre alegre, sempre sorridente, sempre organizando festas. Mas no fundo, no meu quarto, sozinho, eu sofria calado. Aquele homem que chorava passava a não mais chorar. Sentimentos começaram a tomar conta. Eu lembro que as épocas, os períodos de férias, era algo terrível, porque eu não tinha mais os meus amigos próximos, aqueles amigos que nós havíamos construído na faculdade. Eles iam cada um para os seus lares, com seus pais. E eu lembro que nesses períodos, eu começava a inverter o dia pela noite. Eu trocava o dia pela noite. Eu lembro que muitas vezes eu ficava na frente do computador, na internet, me alcoolizando, comprava alguma bebida alcoólica, e eu ficava ali me embriagando para que eu criasse coragem e saísse de casa e fosse buscar uma felicidade. Saía muitas vezes sozinho, nesses momentos de férias. Muitas vezes eu fiquei junto com o porteiro do meu prédio, o vigia, me alcoolizando junto com ele para sair 2, 3 horas da manhã e buscar uma felicidade. E essa felicidade eu não encontrava nunca. Sintomas de depressão começaram a surgir. Então essa mudança era alteração do apetite, comia demais, desenfreadamente, trocava o dia pela noite, isolamento social, desleixo com os cuidados do corpo. Sintomas de depressão começaram a me dominar. Os meus irmãos olhavam para mim, estudando medicina, conhecendo, e falavam: eu acho que o Geraldo está ficando esquizofrênico, está usando drogas, eu não sei o que está acontecendo, mas esse perfil dele está muito parecido com um esquizofrênico. Meus queridos, chegaram momentos da minha vida em que eu ia lá para a cobertura do prédio que nós morávamos, e eu ficava observando Balneário Camboriú lá de cima. Eu me lembro que nesses momentos de solidão, de tristeza, de angústia, eu pensei muitas vezes em me jogar e me atirar lá de cima e tirar a minha própria vida. Eram momentos de angústia e de dor que eu não entendia o que era aquilo. Aquilo me dominava, me controlava. Eu comecei a ter brigas terríveis com a minha mãe. Comecei a me isolar da minha família. Vocês imaginem um pai e uma mãe que criam um filho. Dá todo amor, carinho a esse filho. E ele escuta uma mãe desse filho, que esse filho não a ama, que esse filho a odeia. Muitas vezes eu disse isso à minha mãe, nos meus momentos de fúria, meus momentos de perda de controle, um desequilíbrio emocional que me dominava. Isso começou a me prejudicar, começou a atrapalhar os meus estudos. E, portanto, aproveitar uma vida noturna agitada, como eu tinha, e aí não era mais só o pagode que eu gostava nas quartas-feiras, no Armazém Bar, não eram mais as quintas-feiras dos sertanejos, não eram mais as sextas-feiras do Baturité Divine que existia na época, em Balneário Camboriú. Eram todos os dias de festa, dias de alcoolismo, bebida, prostituição. Eu aproveitei uma situação que eu estava criando dentro do meu lar e dentro de casa, e eu pensei: olha, não tem mais jeito, não tem mais solução. Eu acho que eu vou desistir de medicina. Não quero mais ser médico. Era um adolescente, um jovem inconsequente, queria viver uma vida diligentemente, sem compromisso nenhum, sem amor pela sua família. Não existia mais o amor dentro de mim. Tornei um homem duro, um jovem duro. Cheguei para o meu pai e disse: pai, eu não quero mais fazer medicina. Chega, 3º ano de medicina. Eu quero fazer educação física. Tinha um sonho de ser jogador de futebol. Cheguei para o meu pai, disse: pai, estou desistindo de medicina. Meu pai nunca disse um não para mim.
em toda a minha vida. Mas naquele momento ali, meu pai foi tão duro comigo. Ele olhou para mim e disse assim: tudo bem, você não quer mais fazer medicina? Tudo bem. Mas a partir de hoje, você não vai mais estudar, e de mim você não vai receber mais nada. Você que sabe. Eu peguei as minhas malas, arrumei e disse: eu vou para a casa da minha avó, ela vai me amparar. Arrumei tudo, saí, fui para a escada de emergência do prédio, sentei, comecei a refletir. 30 minutos, voltei. Pai, quero fazer medicina, quero continuar. Meu pai nunca disse não para mim. Mas naquele momento ali, ele começou a colocar limites. Eu precisava mudar. Mas as coisas não mudaram. As brigas continuavam, as discussões aumentavam, o mesmo Geraldo persistia nos mesmos atos, a mesma conduta, não mudava. Minha mãe dizia e falava e disse muitas vezes: eu acho que ele não vai dar nada na vida. Minha mãe perdeu também o interesse por lutar, de tanto sofrer, de tanto ser ofendida. Chegou um momento em que minha irmã ficou enferma, precisou fazer uma cirurgia e minha mãe foi acompanhá-la, e eu pensei: é a oportunidade que eu tenho. Eu conheci, durante a faculdade, a minha esposa, a Rosângela. Eu observava na Rosângela algo diferente. Nós começamos a estudar juntos, nós fazíamos trabalho juntos, começamos a construir uma amizade, ela no curso de medicina também. E quando eu vi e nós observamos, nós começamos um relacionamento, começamos a namorar. E eu aproveitei uma situação que eu criava dentro de casa, que eu estava criando dentro do meu ambiente familiar, e eu pensei: olha, se eu sair de casa, está tudo resolvido. Os meus problemas vão terminar, meus pais não vão mais me controlar, vão me sustentar, mas eu vou ter, né, a minha liberdade. Eu aproveitei essa situação de enfermidade e eu saí de casa, fiz a minha malinha e fui morar em Itajaí com a Rosângela, próxima à universidade. No início, de uma forma errada, esse relacionamento começou, mas uma paixão, um amor, um carinho muito grande, né? Éramos jovens, né? Tínhamos, né, muita saúde, muito amor demonstrado um pelo outro. Mas quando esse relacionamento começa a crescer, os meses começam a passar e os anos começam a surgir, a Rosângela começou a perceber que eu era um homem totalmente doente, doente por ciúmes. Eu era um homem que eu dominava a Rosângela e eu achava que a minha esposa era uma propriedade minha. Eu afastava ela dos familiares, eu não podia ver a minha sogra perto dela, eu não podia ver o meu cunhado próximo a ela, eu afastava ela dos familiares. Mas isso não era nada. Se nós fôssemos a um shopping, a um evento, a um teatro, se nós fôssemos a um restaurante almoçar, o meu ciúme era tão grande, era algo que me controlava e me dominava de uma forma tão intensa, que quando eu chegava em um ambiente como esse, se eu chegasse há alguns anos atrás com a Rosângela, eu era tão doente que eu saía correndo na frente, o meu radar, a minha visão era tão apurada e tão aguçada, que eu já observava e eu já via, né, e eu já focava onde tinha ali os homens mais bonitos. Era um radar, ó, que tem um bem boa pinta aqui, ó. Aí eu já ia olhar ele, eu já ia aqui, ó, eu ia fugir para cá, eu ia pegar uma mesa aqui escondida aqui, eu ia botar a Rosângela sentada aqui nessa posição e eu ia ficar aqui, ó, virado, controlando todo o ambiente. É engraçado, pessoal, mas isso me dominava. Dominava a minha mente, o meu pensamento. Era algo doentio que me controlava. Lá em Santa Catarina, tem um time, que eu acho que muito parecido com algum dos times de vocês aqui, que chama o Grande Clube Náutico Marcílio Dias. Quem já ouviu falar? Timão, rebaixado para a 2ª divisão do Catarinense ontem. E nós morávamos ao lado desse estádio, e um dia eu fui a um jogo, e eu tranquei a Rosângela dentro de casa de ciúme. Passei a chave e tranquei ela. Tranquei. Achando que ia aparecer alguém, que alguém ia chegar, e ela ia dar bola para alguém. Isso me dominava. Nós saíamos na rua,
Eu achava que ela estava olhando para todo mundo, ela não poderia olhar para nada, para ninguém. E eu já brigava com ela, já a ofendia. Isso me dominava a minha mente, o meu pensamento. Era algo que eu não conseguia controlar. Isso começaram a gerar muitas mágoas, muitas feridas. Quantas cicatrizes começaram a ser formadas. Que relacionamento é esse que é pautado pelo ciúme? Sentimentos esses que começaram a nos destruir. Não existia um dia onde eu e a Rosângela, nós não tínhamos momentos de felicidade, todas as pessoas olhavam para ela e diziam: Rosângela, o que está acontecendo contigo? Por que esse semblante de tristeza, de angústia? O que está acontecendo? Muitas vezes ela sofria sozinha, ela sofria calada. Ela disse que em alguns momentos, quando ela tomava banho, ela começava a refletir e conversar com Deus. Ela dizia: Deus, por que, Senhor, tu não me desse um marido? Por que tu não me desse um casamento? O que está acontecendo? E ela disse que vinha um silêncio muito grande. Cada vez mais as brigas aumentavam. Rosângela chegou e falou para mim assim: olha, Geraldo, eu vou comprar um caderno, uma agenda, e eu vou anotar aqui, qual que é o dia que nós não temos uma briga. Ela comprou. E aquilo parecia que era uma afronta para mim. E todos os dias eram dias de brigas, discussões, desentendimentos. Mas, meus queridos, não eram briguinhas ou desentendimentos e discussões, muitas vezes, que ocorrem em um relacionamento sadio, maduro, que existe. Eram ofensas verbais terríveis. Ofensas, palavras que foram semeadas e lançadas por mim, tanto por ela, que começaram a destruir todo o sentimento que era nutrido por ela, por mim. Eu a ofendia, eu a magoava, e muitas vezes nós chegamos a nos agredir fisicamente e mutuamente. Era algo horrível. Não tínhamos paz, não tínhamos tranquilidade. Isso aumentava cada vez mais a intensidade. As brigas só aumentavam. Várias vezes a Rosângela tentou se separar de mim, nós nos formamos médicos, fomos trabalhar em Barra Velha. Eu achei que iria ser cirurgião, como meu pai e meu irmão, vascular. Fiz todas as residências médicas para cirurgia geral. Rodei praticamente o Brasil todo. E passei em 2 lugares, em Criciúma e em Curitiba, no Hospital Nossa Senhora das Graças. A Rosângela conta hoje para mim, e ela diz que quando eu passei, foi um momento de êxtase e alegria para ela. Porque o sofrimento, a dor, a angústia dela era tão grande, que ela só sofria, nós só brigávamos, que ela pensou: olha, eu acho que a única forma desse relacionamento terminar, depois de tantas vezes que ela tentou terminar comigo, é o Geraldo indo embora de casa, ele indo para outro local. Eu lembro que eu era recém-formado, trabalhava em um posto de saúde, lá na cidade de Barra Velha, em um bairro central, e eu cheguei para a secretária de saúde e disse: eu estou indo embora, amanhã eu vou para Curitiba, eu vou começar minha residência médica lá. Eu morava com a sogra, recém-formado, Rosângela fazia alguns plantões na cidade de Itajaí, Balneário Camboriú, e eu levantei naquela segunda-feira, a minha sogra fez um belo do café da manhã para mim, eu achava que tudo era conspiração. Acendi um cigarro, eu fumava muito, e olhei para minha sogra e eu disse assim: eu não vou mais para Curitiba. Quando a Rosângela soube disso, foi um desespero. Os meus familiares, as pessoas que esperavam tudo aquilo, os meus pais que depositaram toda aquela confiança em mim, eu disse: eu não quero. Voltei, fui até a secretária de saúde: eu quero o meu posto de saúde lá, quero continuar aqui. E continuamos a nossa vida. As brigas começaram, aumentaram de intensidade, não tínhamos momentos de paz e felicidade. Diante de tanta briga, tanta discussão, a Rosângela foi procurar um grande homem de Deus, amigo nosso, e ela foi falar com esse casal de amigos, e ela pediu ajuda para se separar de mim. Ela não queria mais ficar comigo. Ela chegou para o grande homem de Deus e disse assim: eu quero a ajuda de vocês. Não tem mais jeito, não tem mais solução, eu não suporto mais esse homem. Esse homem, meus queridos, ele foi tão sábio,
Ele usou de uma sabedoria tão grande. Ele olhou para Rosângela e ele disse assim: Rosângela, se essa é a tua vontade, tudo bem. Mas primeiro nós vamos fazer algo. Eu e você, e Deus. Nós vamos fazer aqui um propósito, um voto, nós. E todos os dias, durante 30 dias, você da sua forma na sua casa. E eu também. Nós vamos apresentar essa situação diante de Deus. E se for a vontade dele, seja feita a vontade do Senhor. Mas, se você quer entrar, 3 coisas podem acontecer. Ou Deus afasta esse homem da tua vida, ou Deus leva ele, ou Deus transforma ele. A Rosângela disse: eu quero entrar. Ela começou, meus queridos, esse voto, essa conversa com Deus, e ela não me contou nada, mas eu me recordo dos momentos em que ela se trancava no quarto, e eu ficava lá na televisão. Ela disse que muitas vezes eu ainda a incomodava, que ela ainda ficava batendo na porta, incomodando ela. Eu era terrível. Eu fazia tudo aquilo, mas eu me arrependia, era algo que eu não entendia. Eu agia com aquele impulso, com aquela agressividade, mas passavam alguns momentos, eu ia conversar com ela, e eu dizia: Rosângela, o que aconteceu? Por que essas brigas? O que está acontecendo conosco? Eu me arrependia daquilo. E aí todas as vezes ela dava um voto de confiança, ela achava que eu iria mudar, que eu iria me transformar. E aí ela começou a perceber algo diferente nesses 30 dias. Ela começou a perceber que as brigas já não eram mais tão intensas, as discussões já não eram diárias. Ela começou a ser fortalecida, ela começou a administrar mais autocontrole, mais domínio próprio, começou a controlar mais o seu temperamento. Ela é muito sanguínea, ela é descendente de italianos, uma loira alta, e tem um temperamento que eu tenho também, que é o sanguíneo. Então são duas pessoas que vivem a todo momento em iminência de uma exaltação, de uma discussão. Nós temos que saber controlar características do nosso temperamento. Todos nós temos pontos positivos e pontos negativos no nosso temperamento. Dá para 2 sanguíneos conviverem juntos? Dá. Mas somente controlados por algo que nós precisamos ter e precisa estar presente em nós todos os dias. Senão não conseguiremos. E ela percebeu que as brigas diminuíram. 15 dias, 20 dias, 25 dias, 28º dia. Estava acabando esse propósito dela, esse voto dessa conversa com Deus. E aí entra aqui o papel e a figura da sogra na minha vida. A minha sogra era uma pessoa que eu não suportava. Eu não podia ver ela perto de mim. Hoje eu amo a minha sogra. Quem ama a sua sogra aqui, levanta a mão. Esposa não olha para o lado. Eu amo. Deus colocou esse amor dentro do meu coração, mas eu não a suportava. Não podia ver ela próxima a Rosângela, não poderia ver o semblante, ouvir a voz dela, que me dava uma angústia. E aí aquela minha sogra, que também é uma italiana, mais alta do que a Rosângela, eu estava na minha casa, dentro do meu quarto, deitado na minha cama, e de repente a minha esposa abre a porta da sala para minha sogra entra, naquele jeito dela de caminhar, toda empinada, Dona Lourdes, e começa dentro do meu quarto a soltar o verbo com relação ao meu cunhado, porque o meu cunhado tinha feito isso, aquilo, e que eu estava errado, eu precisava mudar, e precisava ajudar ele, precisava ser dessa forma, e de repente eu explodi. Comecei a lançar palavras horríveis em direção a ela, todos os nomes mais horríveis que vocês possam imaginar, eu comecei a lançar, e ela também em direção a mim, algo terrível, um vexame. As pessoas, nós morávamos em um apartamento, em Barra Velha, os vizinhos ouvindo tudo aquilo, um escândalo. Ela saiu de escada abaixo, olhando para mim, falando palavras horríveis, e a Rosângela
Vocês imaginem, uma mulher orando, pedindo a Deus, por um relacionamento, por um homem que ela quer construir uma história, 30 dias, e de repente faltando 2 dias para acabar e terminar isso, ela viu uma situação dessa, ela pensou, acabou, não tem mais jeito, não tem mais solução, esse homem não vai mudar, que homem terrível. Quem que é esse homem? Que eu estou querendo construir um relacionamento, uma família. Vocês imaginem uma pessoa morta na minha frente. Eu fechei a porta da minha casa, fui até o quarto e eu me encontro com a Rosângela deitada na cama. Vocês imaginem uma pessoa morta na minha frente, chorando e soluçando aos prantos. E ela dizia, tu acabasses com a minha vida. Mas, meus queridos, foi ali naquele momento de dor, naquele momento de decisão das nossas vidas, há 7 anos atrás, que entrou alguém na minha vida, que me mudou completamente. A Rosângela, por mais que nós estivéssemos errados, a forma com que ela tentava lutar diante das adversidades, das dificuldades, as batalhas que a vida nos colocava, era diferente. Ela tinha uma garra, ela tinha uma determinação. Em face às dificuldades, ela tinha o hábito de buscar diante de Deus, de apresentar diante de Deus. Tanto é que esses 28 dias foi um propósito dela com Deus. E um dia ela me fez um convite para que eu fosse a um local, a uma reunião semelhante a essa. E nessa reunião, eu lembro que eu escutei algumas canções, e essas canções falavam de amor. Eu me lembro que eu não chorava, mas eu comecei a chorar. Eu resolvi deixar com que Cristo, com que Deus entrasse na minha vida. Naquele momento, daquela decisão ali, naquele quarto, há 7 anos atrás, eu me lembro da cena como se fosse hoje. Eu disse a Rosângela, Rosângela, me dá mais uma oportunidade. Mais uma oportunidade. Mas eu e você, eu lancei essa palavra. Nós vamos fazer esse voto e esse propósito de conversar com Deus. Mas vai ser de 60 dias. Meus queridos, aquela era a oportunidade que Deus estava esperando. Ao longo daqueles 5 anos de dor, de sofrimento, de angústia que nós passávamos, eu lembro que eu não tinha o hábito nenhum de dobrar os meus joelhos e conversar com Deus. Eu não sabia o que era, o que representava as coisas relacionadas a Deus. Mas eu lembro, meus queridos, que de uma forma muito simples, eu lembro que eu fechava a porta do meu quarto, eu ganhei um manual, eu ganhei uma Bíblia, e essa Bíblia, teve um grande amigo meu, que disse assim, Geraldo, tu pega lá, nesse manual, tem lá um chamado assim, ó, Provérbios, e tu pega e lê um desses por dia, e Deus vai mudar a tua vida. Eu me lembro que eu abria aquela Bíblia, e eu chorava, chorava, chorava e chorava. Eu comecei a conversar com Deus, meus queridos, prestem bem atenção aqui essa noite, e apresentar a Deus coisas que só eu e Ele sabíamos da história da minha vida, desde quando eu tinha consciência dos meus atos, das minhas atitudes. Comecei a clamar e pedir pelo perdão. Aquele Geraldo, amargurado, prepotente, um coração duro, comecei a pedir para que Deus sondasse e arrancasse tudo aquilo, que eu não queria ser assim. E eu me lembro que eu chorava copiosamente. Eu lembro que eu saía com a Rosângela, nós íamos a algumas reuniões, como essa, e quando era cantada uma canção que falasse algo a respeito de amor, eu olhava para ela, e eu dizia assim, Rosângela, me perdoa, Rosângela, me perdoa, Rosângela, me perdoa. Ela olhava para mim, ela me sacudia, ela dizia assim, Geraldo, para de me pedir perdão, eu já te perdoei,
Mas, meus queridos, era tão grande a dor de tudo aquilo que eu tinha praticado, e todas as ofensas que durante anos eu fiz com que ela sofresse, que aquilo doía profundamente na minha alma. Não foi fácil, não foi simples assim não, de um dia para a noite. Mas, meus queridos, todos os dias foram dias que Deus me colocou diante de cada pessoa que eu precisava pedir o perdão. Eu pedi para Deus, Deus me dá um coração perdoador. Deus não deixa com que eu guarde esse lixo emocional dentro do meu coração, na minha mente. Isso está me destruindo. Isso pode gerar um câncer na nossa alma. Quando nós não liberamos o perdão, nós cortamos qualquer possibilidade de convivência, de construir relacionamentos. É impossível nós vivermos hoje em sociedade, no casamento, no relacionamento entre pais e filhos, se não existir a arte do perdão. Perdoar não é um sentimento que eu senti no meu coração, eu quero perdoar, não, é uma decisão, eu necessito construir uma ponte para fortalecer todos os meus relacionamentos. Eu precisava cortar um ciclo de ódio, de culpa, de dor que existia dentro do meu coração. E aquilo que fez com que eu cortasse tudo isso foi eu administrar o perdão na minha vida. Eu lembro que a primeira pessoa que eu procurei foi a minha mãe. A minha mãe hoje, ela olha para mim, ela tem um prazer tão grande de estar próximo a mim. Eu sou o único filho que não ficou morando em Balneário Camboriú. Estou próximo, mas quase todo final de semana ela quer estar lá em casa, ela quer estar próxima de mim. Nós reconstruímos o amor entre mãe e filho. Eu cheguei para minha mãe e eu disse: mãe, tu conheces aquele Geraldo? Que fez o que fez contigo durante tantos anos? Mãe, esse Geraldo mudou. Deus mudou e curou meu coração, mãe. Eu vim aqui para te pedir perdão. Eu quero dizer que eu te amo. Eu quero dizer que tudo aquilo que eu disse para ti durante anos não é verdade. Que eu te amo. Hoje a minha mãe, quando acontece algo, ela é a primeira a me ligar: Dinho, estamos passando por meses com votos com Deus, até o momento que nós casamos diante do altar, diante onde um ministro de Deus celebrou a sua bênção, a bênção de Deus sobre a nossa vida. Meus queridos, foi o momento mais importante da história da minha vida com a Rosângela. Aquele ali foi o marco que fez com que hoje nós estivéssemos tendo a oportunidade de receber tudo aquilo que nós desejávamos e queríamos, e tínhamos de sonhos, de conquistas profissionais, conquistas pessoais, família, filho, mediante aquele ato sincero e verdadeiro que foi praticado. Eu precisava procurar muito mais pessoas. Todas as pessoas que eu tive a oportunidade de procurar e que Deus colocou diante de mim, eu pedi o perdão. Eu lembro que tinha um médico lá em Barra Velha, Dr. Jorge Borghetti, eu falo isso hoje, o nome dele, não tem problema. E eu lembro que aconteceu uma situação, um desentendimento na cidade, e nós nos encontrávamos numa cidade pequena, a todo momento, principalmente, podíamos fazer os movimentos bancários, e eu encontrava ele, eu via ele na fila, ele virava o rosto para mim, eu virava o rosto para ele, algo terrível. Dois profissionais que conversavam, tinham um bom relacionamento, e aquele ódio, aquela vingança começou a surgir, tanto no coração dele como no meu, e de repente, em um dia eu estava em um terminal de atendimento bancário, eu olho na fila, estava o Dr. Jorge, claramente, meus queridos, não uma voz que veio ao meu ouvido e disse: Geraldo, vai lá e pede perdão, mas eu fui movido por uma vontade, um desejo, impulsionado por Deus, aí pedi perdão para aquele homem. Eu cheguei, bati nas costas dele, disse assim: Dr. Jorge, o senhor lembra daquilo que aconteceu alguns anos atrás? O senhor lembra daqueles episódios que mancharam a nossa boa convivência? Pois bem, Dr. Jorge, eu quero pedir perdão para o senhor por aquilo que eu fiz. Vocês sabem qual que foi a reação daquele homem? Aquele homem me abraçou e me deu um beijo no rosto.
o impacto de uma palavra de perdão. Semanas depois, ele participava de algumas reuniões como essa, tendo a oportunidade de conhecer. Deus o preparou, fortaleceu, ficou nosso companheiro, participando de alguns eventos. A sua filha suicidou-se depois de um tempo. Mas tivemos a oportunidade de construir relacionamentos. O perdão faz isso, meu amado. Não guarde esse lixo dentro do teu coração, por favor. Perdoe. 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 Quer ser feliz? Arranque esse lixo emocional. Hoje, os pesquisadores, nós sabemos que várias causas de câncer têm a sua origem indeterminada, é idiopático. Mas muitos pesquisadores hoje já estão começando a apontar causas emocionais, transtornos psicossomáticos como possíveis gatilhos ou desencadeadores de lesões, tumores. Isso é muito sério. Em um hospital europeu, um trabalhador da área da saúde afirmou em alto e bom som, onde ele trabalhava com doentes psiquiátricos, pessoas que viviam ali em depressão, transtornos de ansiedade, crise de pânico, que se mais da metade daqueles pacientes ali, eles poderiam ter alta numa segunda-feira, se no domingo eles administrassem o perdão nas suas vidas. O impacto do perdão. Não foi fácil, meus amados. A última pessoa que eu pedi perdão, vocês imaginem que foi quem? Foi a sogra. Meu Deus. Estava difícil. Mas durante esses 60 dias, eu fui esmagado, fui trabalhado, eu fui moldado, sofri muito durante esses 60 dias, mas foi um sofrimento que estava gerando em mim um crescimento, um amadurecimento, um fortalecimento, como que Deus provando aquilo que estava no meu coração, para ver se aquilo era sincero ou não. Eu deixava a Rosângela na casa da minha sogra, e eu ia dar uma volta. Rosângela me ligava, pode vir me buscar. Isso se repetiu algumas vezes durante esses 60 dias. Eu não conseguia pedir o perdão à minha sogra. Em um daqueles dias, Rosângela me deixou, peguei o carro, saí para fazer como costumeiramente fazia. E de repente, meus amigos, novamente de uma forma muito clara, veio essa decisão no meu coração, impulsionada por Deus. Vai lá e pede o perdão para a tua sogra. Eu dei a volta, parei em frente à casa, ela tem um estabelecimento comercial e mora nos fundos. Eu lembro que ela não estava, eu fui entrando, e de repente quando eu olho, ela vinha ao meu encontro, e nós não precisamos falar nada. Nós nos abraçamos, choramos e nos perdoamos. Meus amados, isso tem um impacto tão grande. Foram quebrados várias barreiras que poderiam impedir o nosso sucesso hoje como casal. Não foi fácil. Queríamos ter um filho, eu e a Rosângela. Rosângela passou por um momento em um aborto. Foi uma dor tremenda, ela não aceitava aquilo. Chorava copiosamente. Não aceitava. Mas confiamos em Deus. Descansamos em Deus. Deus tem o melhor preparado para nós. Rosângela se encontrou com uma grande mulher de Deus. Essa mulher disse assim: Rosângela, tu não vais mais reclamar agora por isso que aconteceu contigo. Todas as vezes que o teu fluxo menstrual descer, todos os meses, tu vais fazer diferente. Tu vais dizer assim agora, todas as vezes: glória a Deus. E ela começou a administrar isso. Seja feito a tua vontade. Passaram-se alguns meses. Rosângela estava grávida. Deus nos deu o nosso filho, que tanto pedimos e desejamos.
É isso que Deus faz, meus queridos. Sucesso profissional, sim. Deus tem nos surpreendido. No início, as coisas eram totalmente diferentes. Antes de estabelecermos prioridades nas nossas vidas, era o meu dinheiro, o dinheiro dela. Não tínhamos uma unidade, não construíamos nada junto, nosso dinheiro ia embora. Era o meu salário, o salário dela, eu pagava a conta de luz, ela pagava a conta disso. Casamento chama-se aliança. É um forte compromisso que fazemos de lealdade até a morte. É a morte, a vida independente. Morreu eu, morreu o Geraldo, morreu a Rosângela, nasceu nós, onde a vida compartilhada passa a ser o mais importante. E nós entendemos isso, começamos a praticar isso nas nossas vidas. Deus foi concedendo e colocando diante dos nossos olhos, meus queridos, todos os dias, grandes oportunidades. Deus deu aquilo que mais desejávamos. Hoje trabalhamos em um local, queríamos comprar um terreno, saímos para buscar um local para construir a nossa clínica. E eu lembro que conversamos, eu e a Rosângela estava ainda angustiada e disse: Geraldo, vamos dar mais uma volta, eu acho que estou meio insegura, eu acho que não vai dar certo essa compra, não sei, está acontecendo algo. Nós saímos, passeamos por Balneário Pissarras, passamos em uma rua principal, retornamos por um acesso secundário, ali era uma estrada ainda de paralelepípedo com trechos de barro, e tinha ali uma casa, um terreno muito grande, escrito vendes. Rosângela, com fé, olhou e disse: liga. Eu disse: não, mas isso aqui é muito caro, muito grande. As nossas mulheres, homens, prestem bem atenção, elas têm uma qualidade tão grande, elas são o nosso radar. Nós somos o líder, muitas vezes nós executamos a decisão, mas elas têm uma capacidade, uma habilidade que Deus deu a elas, que é essa visão, e elas conseguem muitas vezes captar, são muito mais sensíveis a tudo isso. Ligamos, era de um médico de Joinville, Dr. Laírton, pediatra. A Rosângela disse assim para mim: pede desconto. Não pede desconto, ela disse, ele não vai vender. Eu disse: não, mas vou chorar. Não, ela disse: não pede desconto. Eu não pedi. Ele aceitou a proposta, Deus nos deu. Passaram-se 6 meses, aquele acesso secundário, que era ainda calçamento e pedaço de barro, vira a avenida principal de Balneário Pissarras e virou o coração central comercial de Balneário Pissarras. É isso que Deus faz. O coração do homem propõe os seus caminhos. Nós desejamos muitas coisas, mas quem dirige os nossos passos é Deus. Sucesso profissional, conquistas, Deus nos deu tudo o que desejávamos. Tem lá uma equipe fantástica trabalhando conosco, 14 profissionais médicos, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas. Rosângela já teve que ficar lá hoje, porque amanhã vem uma equipe de São Paulo fazer cirurgias oftalmológicas. Deus tem nos abençoado muito. Mas, meus amados, não é isso que nós devemos procurar. Hoje em dia, quantas pressões, expectativas, exigências, compromissos que nós temos todos os dias. Parece que todos querem algo de nós: família, emprego, amigos, igreja, associações. E muitas vezes nós estamos nessa correria da vida e nós julgamos aquilo que achamos ser imediato, resolvemos, necessário ou urgente. E muitas vezes nós estamos sem tempo e energia e nós perdemos a capacidade de entender aquilo que verdadeiramente é uma prioridade para nós. Mas isso não é uma falta de uma capacidade minha e sua de organizar as nossas agendas, não. Ou a demanda de volume de compromissos que temos, mas sim nós estabelecermos valores, aquilo que é verdadeiramente mais importante para nós.
Muitas vezes nós dizemos que Deus ocupa o primeiro lugar nas nossas vidas, mas muitas vezes nós relegamos Ele a posições menos importantes em nossa lista de prioridades. Somos falhos, cheios de erros, mas precisamos voltar um pouco mais a nossa visão, meu amado, para aquilo que nós não estamos vendo aqui hoje, nesse momento que é palpável e visível. Isso que é palpável e visível vai passar, vai ficar. Mas aquilo que nós não vemos hoje, não contemplamos com os nossos olhos físicos, isso sim é eterno, vai ficar para a eternidade. Hoje eu tenho paz, hoje aquela angústia que eu sentia quando eu olhava na janela do apartamento e a noite chegava, hoje eu deito, eu descanso, eu durmo em paz, porque eu sei que o controle emocional da minha vida está nas mãos de Deus, porque eu sei que o controle das minhas finanças está nas mãos de Deus, porque eu sei que o controle do meu casamento, do meu filho está nas mãos de Deus. E isso é a verdadeira prosperidade, meu amigo, minha amiga. Prosperidade não quer dizer riqueza, conquistas pessoais, profissionais, fortuna. A verdadeira prosperidade é o equilíbrio em todas as áreas. É um equilíbrio no casamento, é um equilíbrio na saúde dos filhos, é o equilíbrio nas finanças. Isso é a verdadeira prosperidade que só Deus pode nos dar. Eu gostaria de te convidar para se colocar de pé nesse momento, meu querido. Eloy. Meus queridos, essa noite eu tenho certeza de uma coisa. É um testemunho que é simples. Mas se a minha esposa lá estivesse aqui ao meu lado agora, ela ia estar aqui, olhando para vocês e dizendo assim: olha, é muito simples isso que o Geraldo contou, mas é verdadeiro. Diante de Deus, eu afirmo para vocês que tudo isso que eu contei para vocês é a verdade. Nós não fazemos isso para conquista pessoal, para enriquecimento. Não é esse o objetivo da Donep. Eu vim aqui, meu amado, essa noite, para poder te ajudar em algo. Para que o Espírito Santo de Deus possa ter falado algo ao teu coração aqui essa noite. Eu tenho certeza que em alguma área da tua vida, da mesma forma como eu vivi, Deus possa ter falado contigo aqui essa noite também. Entenda uma coisa, aqui essa noite, tudo isso vai passar. Em breve, muito breve. A Bíblia diz que é num abrir e piscar de olhos. Isso gera 0,00 milésimos de segundo. Tudo isso aqui vai passar. E nós precisamos estar preparados para subir com o Senhor, estar com Ele, onde não vai mais existir dor, não vai mais existir angústia, não vai mais existir esse sentimento que você possa estar sentindo hoje aqui, essa noite, um aperto no peito. E nós vamos todos juntos agora, nesse momento, fazer uma oração. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos, eu gostaria que você colocasse a mão no peito e repetisse comigo, em um só som, meu amigo, essas frases, essa oração. Senhor Jesus, esta noite, eu me arrependo dos meus erros, dos meus pecados, das minhas falhas. Senhor Jesus, essa noite, eu te peço que tu mudes o meu coração, a minha mente, o meu pensamento, tudo que tenho, Senhor, é teu. Cobre-me, Senhor, com o teu sangue. Senhor, neste momento, eu repreendo todo mal que foi lançado sobre a minha vida, Senhor,
com o meu consentimento ou sem o meu consentimento. Senhor, esta noite eu posso afirmar que os meus olhos, que os meus pensamentos, que tudo que tenho, Senhor, é teu. Senhor, esta noite eu te aceito como único, verdadeiro e suficiente Salvador. Amém. Eu gostaria de perguntar para você, que veio aqui essa noite, e que ouviu essa mensagem, que fez a oração, essa oração, pela primeira vez, que você levantasse a sua mão, neste momento, você que fez a primeira vez essa oração, levante a sua mão bem alto, por favor. E eu gostaria que vocês que levantaram a mão, que viessem aqui à frente, por favor, que nós temos um presente para dar para vocês. Vocês que levantaram as suas mãos, que fizeram essa oração pela primeira vez, venham à frente, por favor. E eu te convido também, meu amigo, os oficiais da DONEP vão dar um abraço em você, e vão dar um presente da DONEP para vocês. Pode vir à frente. Eloy, pode soltar um pouquinho, bem baixinho, por favor? E eu queria fazer mais um convite, enquanto os oficiais, pode vir à frente, eles vão dar um abraço em você, vão dar um presente da DONEP para vocês, e que vocês ficassem aqui na frente, formando uma meia-lua, por favor, permaneçam aqui. Eu gostaria de fazer mais um convite para você, meu amigo. Você que tem lutado, tem buscado e deseja uma oração especial aqui essa noite, por algo que você tem enfrentado, uma dificuldade, que você também viesse à frente aqui. Nós vamos orar por você, e as coisas vão mudar. Pode vir à frente, fica à vontade. Todos receberam aqui? Tudo certo? Tudo bem? Tudo bem? Meus queridos, vocês que estão aí, levante a tua mão para cá, por favor, em direção a essas pessoas. Nós vamos fazer uma oração a Deus nesse momento. Nós vamos pedir. Senhor Jesus, essa noite, Pai, nós estamos aqui, nesse evento que foi preparado por Ti, Senhor. Nós não cremos em coincidência nenhuma, Senhor. Tudo isso aqui foi preparado por Ti, Senhor, e as pessoas que Tu querias que estivessem aqui, estão aqui presentes, Senhor. Aqui à frente estão algumas pessoas que fizeram pela primeira vez essa oração, Senhor. E eu te peço, ó Espírito Santo, que a partir de hoje, Senhor, eles possam contemplar um novo viver nas suas vidas. Deus, se as suas vidas estavam caminhando bem, Senhor, que elas possam caminhar melhor. Mas se alguma barreira, alguma dificuldade eles estavam enfrentando, que a partir de hoje, Senhor, seja um novo viver. Cobre eles com Teu sangue, Senhor. Dá toda a visão, todo o discernimento, ó Pai, daquilo que são as coisas espirituais. Fortalece, Senhor, casamentos aqui essa noite. Fortalece a unidade entre o esposo e a esposa, Senhor. Que ninguém saia daqui, Senhor, sem conversar, sem praticar o perdão. Mas é o que eu te peço, Senhor, humildemente, em nome de Jesus, sobre essas vidas. Amém, Senhor. Tome teu assento, fique à vontade. Muito obrigado por vocês, por essa noite aqui. Obrigado. Agradeço mais uma vez aos oficiais da DONEP. Sérgio, muito obrigado. Humberto, querido irmão Adilson, e a todos vocês, foi uma honra, foi um prazer. Sempre que precisarem de um amigo, sempre que precisarem de alguém para compartilhar uma experiência, me coloco à disposição no final do testemunho para conversar, estou aqui, para poder compartilhar com vocês algo que possa ajudá-los. Muito obrigado.